Olá, tudo bem? Seja bem-vindo ao canal. Hoje trataremos de um assunto que diz muito ao seu respeito. Entrei na faculdade. E agora? Uma carreira bem planejada tem como meta o sucesso. Mas para isso você vai precisar estudar muito, se dedicar e planejar esse seu futuro acadêmico. Caso já tenha uma outra ocupação, como um emprego, por exemplo, fica mais evidente a necessidade de organização, ou seja, pôr as coisas em ordem. Para isso, é importante que você tenha um quadro que funcione como agenda, onde você possa colocar todas as suas atividades diárias, reservando tempo para estudos e para a realização dos trabalhos acadêmicos, além de reservar também um espaço para suas leituras. Nesse quadro exemplo, mostro para vocês uma divisão entre os dias da semana e os períodos manhã, tarde e noite. Tenha sempre um modelo à sua disposição. Nele você poderá fazer as anotações de acordo com os turnos e os horários da sua faculdade, evitando assim problemas e perca de tempo, de repente por uma falta de organização. Esteja também preparado para sacrificar alguns finais de semana e feriados. Isso em razão dos seus estudos. Alguns eventos corriqueiros deverão ser barrados em determinadas situações, como as festinhas com os amigos, os passeios aos domingos, ou aquele churrasquinho do fim de semana, o cine, o game, as séries de TV, aquela viagem com os amigos. Lembre-se que, segundo o autor Carlos Adriano, o tempo passa rápido demais. Por isso, não fique no acostamento pedindo carona para a vida. Uma vez na universidade, você precisa assumir um compromisso consigo mesmo. É uma espécie de promessa, um acordo, um contrato. Dessa forma, lembre-se, não diferentemente da modalidade do ensino médio, a universidade também tem regras, normas e estas precisam ser cumpridas. Organize o seu horário de aulas no quadro de atividades conforme mostramos anteriormente e procure ser pontual. Nada de matar sempre o segundo horário, dando preferência a barzinhos e lanchonetes. Isso pode lhe custar muito caro no futuro próximo. Outra questão: não acredite que por estar na universidade e sentir essa sensação de liberdade, você pode ficar o tempo todo entrando e saindo de uma determinada aula, tirando a concentração do seu professor e dos seus colegas. Isso, além de queimar o seu próprio compromisso de estudos, pega muito mal para você dentro do ambiente acadêmico. Uma outra questão importante é que estar dentro da sala de aula, mas dando total atenção ao celular, é um comportamento condenado pela maioria dos professores. Comparecer apenas na hora da chamada não é uma boa atitude. Parece ridículo, e mais ridículo ainda é ficar reprovado por faltas. Faça amizades, mas nada de criar grupinhos de mensagens e incluir os seus professores sem antes pedir autorização. A grande maioria dos professores preferem fazer contato com seus alunos pelo e-mail institucional. Esse e-mail já é fornecido a todos os alunos logo nos primeiros dias de aula. Converse. Não espere que o seu professor responda imediatamente às suas mensagens e solicitações. Lembre-se de que ele tem
muitos outros alunos e muitos outros compromissos para atender. Dê tempo ao tempo, mas lembre-se, a data de postagem de seus e-mails é sempre muito importante. Tem mais uma coisa super importante. Evite ficar falando de um professor na aula do outro. Evite também ficar falando deles pelos corredores da universidade. Os problemas com um professor devem ser resolvidos diretamente com ele, ou, em alguns casos, a secretaria da faculdade deve ser comunicada. Caso você queira discrição neste processo, utilize a ouvidoria. O plano geral da disciplina ou plano de ensino-aprendizagem é algo que facilita para que você acompanhe as aulas e veja de perto o andamento destas. Veja as referências bibliográficas, as indicações obrigatórias e complementares. Com isso, você não perderá o andamento das aulas. E caso perca alguma atividade, entre com a justificativa e o pedido de reposição já no dia seguinte. Pois mesmo que não receba feedback do seu professor de imediato, a data de reposição é sempre algo muito positivo para a abertura do diálogo entre você e o professor. E isso demonstra muito interesse. As atividades têm prazos de entrega e o professor precisa se organizar para fazer a análise deste material. Assim, procure atender os prazos estabelecidos, pois isso evita aborrecimentos. Lembre-se de que as teorias, de modo geral, antecedem as atividades práticas. Porém, nesses tempos em que a onda da vez são as metodologias ativas, você será levado a praticar muito no dia a dia de sala de aula. Assim, terá contato com atividades como sala de aula invertida, palavras cruzadas, rodas de discussão, seminários, webinários, trabalhos baseados em equipes, desafios diversos, produção de mapas conceituais, produção de vídeos, entre tantas outras atividades em que você colocará em prática aquilo que está aprendendo na universidade. Quanto ao currículo, lembre-se de que não basta apenas o curso universitário para favorecer a sua ascensão ao mercado de trabalho. É importante também que você cuide da sua formação complementar. Assim, faça cursos paralelos, participe de eventos, inclusive em outras instituições de ensino, publique. Caso seja possível, faça inscrição em grupos de pesquisas e colabore em programas de extensão universitária. Organize exposições, palestras, minicursos. Lembre-se de que você precisa de horas complementares em atividades extracurriculares. É importante entender que o caminhar universitário acontece dentro de uma tríade: ensino, pesquisa e extensão. O ensino está ligado mais precisamente ao docente, enquanto a pesquisa é desenvolvida por grupos específicos formados por professores e alunos. Você pode concorrer à vaga para bolsista ou inscrever-se como voluntário. A pesquisa oferece à sociedade dados e instrumentos para o enfrentamento de problemas sociais ou melhorias para o desenvolvimento de técnicas e produtos utilizados no cotidiano das pessoas. É a ciência em ação. Já a extensão diz respeito aos projetos desenvolvidos pela universidade para a sociedade, com a participação de professores, alunos e agentes de outros segmentos. Cuide de sua aparência. Em razão da universidade não exigir um fardamento, não significa estar por lá com uma cara de ressaca e uma roupa que está sendo usada desde a semana passada. Seja sensato. Alguns modelitos não combinam com o ambiente universitário.
Nos dias em que você terá trabalhos para apresentar, todas as atenções estarão voltadas para você e não apenas para ouvi-lo, mas, sobretudo, para vê-lo. A sua imagem é importante e diz muito sobre você. E por fim, envolva-se com leitura e escrita. Quem ler muito ganha em todos os aspectos, pois melhora o repertório temático, melhora sua argumentação, a escrita, melhor defende os seus interesses. Já dizia José Saramago, autor português, antes do interesse pela escrita há um outro, o interesse pela leitura. E mal vão as coisas quando só se pensa no primeiro, se antes não se consolidou o gosto pelo segundo. Sem ler, ninguém escreve. Num próximo vídeo, falaremos sobre a escrita acadêmica, abordando questões de gênero, para que você possa conhecer alguns desses gêneros tidos como gêneros do universo acadêmico, e também falaremos de alguns gêneros que possivelmente os seus professores da educação básica já devem ter abordado, sobretudo no ensino médio. Antes de encerrar o vídeo, eu gostaria mais uma vez de lembrá-los que os meus livros Redação em 3 Tempos e Acervo Amador estão à disposição do público na Espaço Papelaria, no CP Concurso e na J. Chaves Escritório e Papelaria. Muito obrigado pela sua companhia e até o nosso próximo encontro.